Olá, queridos, tudo bem? Aqui é Luiz Carlos, do canal Bíblia, a Fantástica Palavra de Deus. Olha só, gente, que notícia super interessante. Tem uma Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento, quase completo, faltando apenas 5 folhas aqui no Brasil, né? E o dono disso é o Jacques Safra, é o sobrinho de Joseph Safra. Joseph Safra é o dono do Banco Safra, né? Eles são judeus e ele tem esse códex, é chamado de códex, nas mãos dele guardado, que ele comprou há muito tempo, porque ele é colecionador, e ele vai fazer um leilão disso lá em Manhattan, nos Estados Unidos. Então acompanhe essa notícia interessantíssima depois da vinheta. Antes, não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, de fazer a inscrição e compartilhar com os amigos, principalmente aqueles que não creem, não acreditam que a Bíblia que nós temos hoje é a Palavra de Deus, tá bom? Compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, irmãos, parentes e também clique no sininho para que cada vez que nós tenhamos um vídeo novo, você fique sabendo, você seja avisado, tá bom? Isso é de extrema importância para que nós continuemos incentivados e o nosso canal continue, tá bom? Depois da vinheta. É isso mesmo, a família Safra tem uma Bíblia hebraica, né, ou seja, o Antigo Testamento, aqui no Brasil, deles, guardada. Eles são os detentores dessa Bíblia. Isso é fantástico, né? Então, o sobrinho do bilionário José Safra, o nome dele é Jacques Safra, é o dono desta maravilha, desta Bíblia hebraica, deste Antigo Testamento, tá bom? Esta riqueza da família Safra remonta a caravanas de camelo no Império Otomano, né? O Império Otomano, quem não estudou história, hoje é a atual Turquia, né? Se concentrou no país Turquia. E um dia, há cerca de 1100 anos atrás, ou seja, no ano 900, depois que Jesus morreu e ressuscitou, 1100 anos atrás, um escriba, né? Não se sabe se ele estava em Israel ou na Síria, copiou em 400 grandes folhas de pergaminho o texto completo desse Antigo Testamento, né? E antes de desaparecer, esse texto desaparecer, a última localização conhecida dessa rara versão da Bíblia era uma sinagoga no nordeste da Síria, que foi destruída mais ou menos entre os anos 1300, 1400, né? Que teve lá aquelas guerras e foi destruída essa sinagoga. Depois esse livro mudou-se de mãos ao longo dos séculos e ficou a ficar perdido por cerca de 600 anos, não se sabia onde estava. Em 1929, essa Bíblia foi encontrada e esteve em coleções particulares por muito tempo escondida, né? E quando essa Bíblia foi comprada em 1929, foi datada como sendo dos anos 1000, né, depois de Cristo. Aí percebeu-se que faltavam apenas 5 folhas. Olha só que interessante, né? Somente 5 folhas. E em maio de 2023, agora, daqui 3, 4 meses, vai ser leiloado nos Estados Unidos, né? E eles acham que conseguem até 50 milhões de dólares por ela. E essa cópia do Antigo Testamento é conhecido como Codex Sasson, né? É só o nome científico aí para essa Bíblia, né? Está sendo anunciado pela Sotheby's, né? Que vai fazer o leilão. E como exemplo de um livro, de um códice quase completo, quase o mais antigo que tem, com todos os 24 livros da Bíblia hebraica. Isso é fantástico, né? Mostra como Deus preservou a Bíblia durante esses anos todos. E essa Bíblia mede cerca aí, mais ou menos 30 centímetros e meio por 35 centímetros e meio, assim o tamanho de uma régua escolar, né? E esses manuscritos bíblicos hebraicos antigos são os mais conhecidos antigos, são os manuscritos do Mar Morto, que foram escritos aí do 3º século antes de Cristo, né, mais ou menos 2.300 anos atrás, até mais ou menos 400 anos depois de Cristo, né, 1.600 anos atrás.
E só que ele está todo fragmentado, todo em pedaços pequenos. Foi preciso fazer um grande quebra-cabeça para tentar conseguir conciliar, conseguir enxergar o que está escrito lá. Só o livro de Isaías que veio completo, né? Então, foram quase 700 anos sem termos nenhum texto completo, somente fragmentos e pedaços desses textos bíblicos. Isso é fantástico, né? Como Deus preservou durante esses anos todos a palavra dele, a Bíblia. E durante todo esse período, a Bíblia hebraica foi preservada e transmitida oralmente, né? Embora os cristãos tenham começado a usar a forma do livro que conhecemos, hoje, já em 200 anos depois de Jesus Cristo, né? Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Os códices completos da Bíblia hebraica não aparecem até os anos 801 a 900 depois de Jesus Cristo. Tá? Foram 700 anos, como eu falei agora há pouco, né? 600, 700 anos, sem nenhuma Bíblia copiada pelos escribas. Né? E então agora tem todo esse texto oficial, padronizado e preciso do Antigo Testamento. Só para nós seres humanos, presente de Deus, né? E completamente idêntico, completamente parecido ao que nós lemos e estudamos no mundo todo hoje. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? Bom, nós temos duas outras Bíblias hebraicas quase completas, né, desse período aí que sobreviveram e que estão até hoje, né? Temos o Aleppo Codex, mantido no Museu de Israel, foi criado aí por volta do ano 930 depois de Jesus e faltam quase 2/5 de suas páginas, né? E também falta a maior parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, não está completo como esse que nós temos aqui no Brasil, tá? Temos o Leningrado Codex, mantido na Biblioteca Nacional da Rússia, em São Petersburgo, está totalmente completo, né? Mas data da data de 1008 depois de Cristo. Então esse que nós temos no Brasil é o mais velho do que esse que está na Rússia, né? Que é um país, entre aspas, aí, comunista. Olha como Deus brinca com a gente ainda, né? E a partir do ano de 1960, os estudiosos começaram a acreditar que a Bíblia da família Safra era o mais antigo. Uma recente datação por carbono 14, que é um método científico feita por Jacques Safra, né, confirmou que este é o mais antigo manuscrito da Bíblia. E esse códice também era um objeto caro em sua época, em que foi copiado, né, exigindo facilmente a pele de mais de 400 animais para poder escrever. E o texto bíblico, com seus floreios caligráficos, aquela coisa maravilhosa, né, escrito por um único escriba, ou seja, uma única pessoa, um único copista, é uma obra-prima de Deus. Esse manuscrito, em minha opinião, tem um valor muito maior do que esses 50 milhões de dólares que vai conseguir lá nesse leilão lá nos Estados Unidos. Não tem valor, né? Uma Bíblia, a fantástica palavra de Deus, quase completa, de 1100 anos atrás, toda certinha, ou seja, só 900 anos depois de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado, quase completa. Isso é fantástico, né? E demonstra, como eu falei agora há pouco, como Deus preservou a palavra de Deus para que nós tivéssemos ela completa hoje, né? Preservada pelo próprio Deus, preservada pelo próprio Espírito Santo, protegida por Deus através dos séculos, para nosso deleite, para nossa instrução, para nossa alegria, para nossa direção e inspiração. Podemos saber que realmente essa Bíblia é uma Bíblia correta, e a que nós lemos hoje é uma Bíblia correta, que foi escrita e realmente inspirada pelos profetas. E essa Bíblia com uma família que está aqui no Brasil, né? A nossa Arca da Aliança está aqui no Brasil. Agora a pena que vai ser vendido e vai para um colecionador fora. Mas Deus sabe de todas as coisas, e isso é também para que ela continue a ser preservada. Isso é fantástico, isso é maravilhoso.
Deus cuidou até desse aspecto da história, fazendo com que a Bíblia fosse preservada para que hoje nós tivéssemos certeza absoluta, através da ciência e da fé, a fé é o mais importante, de que realmente o que nós temos conosco ainda hoje é a Bíblia, a fantástica palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vós e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.